Agora a gente vai falar de um assunto sério. Sabe aquelas máquinas de lavar de alta pressão? Elas são práticas, muita gente usa, né? Só que tem que tomar muito cuidado tem que ter uma série de cuidados para evitar acidentes com esse tipo de máquina, e podem ser acidentes muito graves, viu? Em Santa Catarina, uma mulher de 39 anos morreu esse ano eletrocutada enquanto ela estava lavando a calçada com uma dessas máquinas. E a gente aproveita esse assunto para falar sobre acidentes domésticos daqui a pouquinho. Vamos ver o VT. Daiane Ramos de Oliveira, de 39 anos, recebeu uma descarga elétrica enquanto lavava a calçada de casa com uma máquina de alta pressão. O acidente foi em Joinville, Santa Catarina. Não deu tempo nem de chegar ao hospital para ser socorrida. Ela morreu no lugar do acidente. Outro caso semelhante neste ano aconteceu em São José do Rio Preto. Jean Santos Almeida foi eletrocutado quando usava o mesmo tipo de máquina para lavar a garagem. No ano passado, 14 pessoas morreram em acidentes com a máquina de alta pressão, todos por descarga elétrica. A gente fica até surpreso quando ouve falar sobre esse tipo de acidente, porque pensa que é muito improvável que ele aconteça. Essa é uma máquina que as pessoas usam sem medo. Agora, não é para ter medo mesmo, mas tem que ter alguns cuidados. O jato de água forte facilita muito a limpeza. A Joyce usa a máquina para lavar calçadas, muros, portões, mas nunca tinha se atentado para a segurança nesse manuseio. Não se comenta nada de acidentes com essa máquina, né? Eu nunca ouvi nada a respeito. O quintal é grande, ela precisa usar uma extensão. Como esse plug aqui não entra no cabo da extensão, eu faço essa adaptação com fita isolante e com esse adaptador. Olha o perigo aqui. A emenda dos fios acaba ficando em meio à água durante a faxina. Eu faço isso há mais de 20 anos, eu uso essa máquina dessa maneira, né? É um costume perigoso e nós convidamos este engenheiro eletricista para explicar o porquê. O equipamento que ela está utilizando para fazer a limpeza necessita de um adaptador de 20 amperes. Ela coloca esse adaptador porque a extensão é para 10 amperes. Ou seja, eu estou causando aqui um problema que é a máquina ela exige mais da instalação elétrica e eu estou afunilando aqui, causando um gargalo na condução de corrente elétrica que pode gerar um aquecimento e já nesse momento aqui, ó, esse aquecimento pode gerar um derretimento e uma fuga de corrente já nesse ponto. A extensão pode ser usada sim, mas não qualquer uma. A extensão não é proibida. Na verdade, eu posso utilizar uma extensão. Mas o fato é que eu preciso utilizar da maneira correta. Então, desde quando a gente olha a estrutura dela, os cabos têm que estar adequados para a instalação em si. Nesse caso aqui, a gente está olhando em um cabo de 1,5 mm², deveria ser de no mínimo 2,5 mm². A instalação elétrica da tomada onde a máquina é ligada deve ter o sistema de fio terra. Além disso, é importante ter a instalação do chamado disjuntor DR. Esse dispositivo, ele tem como finalidade identificar que uma pessoa está tomando um choque, está levando um choque, e ele desarma a instalação inteira para proteger a pessoa. Mesmo que a máquina esteja funcionando bem, qualquer barulho estranho ou cabo elétrico fora do lugar indica o momento de levar para manutenção. E durante a faxina, nada de pés ou roupa molhados em contato com a água. Se eu tenho uma fuga de corrente dessa conexão com a água e ela está pisando nessa água, ela já tem um risco de levar um choque elétrico na hora e poder até ter um acidente fatal. Ela precisaria estar com um calçado de segurança ali, que dentro de um ambiente residencial como esse, uma bota de borracha seria ideal. Viu só a quantidade de detalhes que passam despercebidos, mas garantem a nossa segurança? É para evitar o pior. Eu vou fazer as modificações agora necessárias, como o engenheiro elétrico pediu. Vou fazer. Gente, esses acidentes domésticos, infelizmente, são bem comuns, né? Seja queda, ou queimadura, ou até choque elétrico, igual a gente viu na matéria agora. Só que a gente acaba se concentrando tanto em fazer a faxina, às vezes, que a gente esquece que esses perigos estão ali, né? São um perigo em potencial. E tem muita coisa que dá pra gente fazer para prevenir esses machucados, que muitas vezes podem sim ser graves, né? Às vezes não é alguma coisa muito séria, mas às vezes pode ser. Então hoje a gente vai aprender algumas dicas com o enfermeiro que é especialista nesse tipo de assunto, que é o José Galdino, que já está aqui do meu lado. Tudo bom, José? Boa tarde, tudo bem. Então tá bom. Como a gente viu nessa matéria agora, vários fatores de risco, uso de extensão. Vamos começar falando de parte elétrica. Suponhamos que a pessoa levou um choque. E aí, o que faz logo em seguida?
Bom, na verdade, Ana, o que acontece é assim, né? Como eu trabalho, tem uma empresa que presta serviço, né, para outras empresas na área de prevenção de acidente de trabalho. Quando é uma empresa, ele trata muito do âmbito grande, né, de tudo. O equipamento está sempre sendo revisado, né, sempre em dia. Quando é em casa, a gente tem uma lógica de que achar que o ambiente nosso, né, a nossa casa, ele é cercado e a gente ali está protegido. E às vezes a gente vacila nisso, né? Então, por exemplo, se você está em casa, você tem pressa em resolver alguma situação, às vezes você não mede. A gente, normalmente na área de segurança do trabalho, a gente fala análise de risco. Ou seja, tem uma lâmpada para trocar, alguma coisa para pegar, você pega um banquinho, você vai lá, sobe, né? E às vezes, normalmente acontece o quê? Criança ou idoso. A tendência maior no acidente. E às vezes essa pessoa de idade, ela já vem, meu pai, às vezes acontece isso, querer subir no telhado, alguma coisa assim. Teimoso. Teimoso. E às vezes ele já tem alguma predisposição, tem um pouco de tontura, vertigem, ou a musculatura dele não obedece a isso, é onde acontece o acidente. Por outro lado, né, e graças a Deus o CREA, agradecer muito, né, o pessoal da engenharia e arquitetura, hoje em dia eles estão fazendo, né, assim, a planta e o projeto de uma casa, já pensando nisso, não colocando piso escorregadio, né, é uma coisa muito importante, degrau evitando, porque tem muito idoso, né, então são coisas assim que dá para se evitar um acidente. E esse acidente, ele acarreta muito, ele tem um peso muito grande, porque toda vez que você aciona, né, seja lá um módulo, né, que seja o SAMU, o SIAT, você está dispondo de algum recurso que poderia ser destinado a uma outra situação. Ou seja, 90% dos acidentes domésticos, eles podem ser evitados. Poderiam ser evitados. Análise de risco. E o que a gente não faz. No caso dessa senhora que foi lavar a calçada, teve outro caso agora em Cuiabá também, né, na cidade de Várzea, próxima à capital, em que um cara também foi lavar. O que acontece? Você vai e você não fez uma análise se tem um fio descascado, se está em contato com água ou não. E o pós, né, foi o que você falou, relatou muito interessante isso. Para mim socorrer alguém, para mim salvar alguém, a gente tem que estar em segurança. Então, quando você chega no lugar, a empatia te invade, de você ir ali e segurar naquela pessoa. Exemplo, afogamento. Quando a pessoa está se afogando, a primeira coisa que você chega, você quer tirar ela de lá, às vezes você entra na água. E às vezes quem morre é não quem está afogando, né? Mas a pessoa que tenta para salvar. Se está tomando um choque elétrico, você vai tirar aquela pessoa e a corrente termina em você. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Na hora de salvar, que a gente tem que tomar um cuidado, né, dos primeiros socorros. Primeiro socorro, sempre no caso de choque elétrico, você utilizar algo que não seja condutor. Madeira é um exemplo, né, para você retirar aquela fiação. Primeira coisa, só vou conseguir salvar alguém se eu estiver salvo. Né? E no segundo momento, até eu recebi um vídeo que eu fiquei assim, foge um pouquinho do assunto, mas não tão. Né? Como a gente não faz análise de risco. Eu recebi um vídeo muito assim, que me chamou muita atenção. Viagem. Você está viajando no carro, você coloca os dois pés sobre o painel. Normalmente quem está do lado coloca os dois pés sobre o painel para descansar, né? Tira o sapato, está indo para a praia e coloca ali. Olha só que coisa, sem uma análise de risco. Ali você aciona o airbag. Quando o airbag explode, né, que no caso ele explode, ele detona ele, aquele impacto ali ele pode quebrar suas duas pernas. Caramba. E a gente não tem noção. Você então, falou sobre isso, viagem, e a gente está vendo aqui na tela, tem algumas imagens, agora mudou, mas tem algumas imagens de crianças, né, mexendo com faca, e tem pesquisas que falam que a faixa etária que mais sofre acidente dentro de casa são as crianças, de 0 a 14 anos. E aí, como é que a gente faz? Tem coisa que assim, o pai e a mãe já sabem, né? Põe trava na gaveta, põe aqueles protetores de tomada. O que mais que dá para fazer para a gente tentar prevenir acidente com a criançada? No caso, Ana, eu vou até aproveitar, eu vou além disso, né? Porque normalmente quando acontece um acidente doméstico, a gente se baseia só em pessoas. E os pets? Né? Os pets também, eles são curiosos, né? As crianças em si, a faixa etária normalmente de 0 a 5 anos é o mais agravo, porque eles estão na descoberta do mundo. Então, se você deixa um ferro para passar roupa próximo a uma quina, uma toalha com alguns objetos em cima, ele vai puxar. Né? Outra coisa que a gente tem que tomar muita atenção, intoxicação. Por exemplo, a gente trabalha na área hospitalar, a gente vê muita intoxicação. A criança ela é muito por repetição. Então, se ela vê você tomando um remédio, alguma coisa, e você deixou dando bobeira aquele vidro de remédio, automaticamente ele vai tomar. Né? Os produtos de limpeza normalmente são frascos bonitos, coloridos e cheirosos. A criança tende a querer, né, ingerir aquilo, né, intoxicar. Né? Então é isso que a gente tem que estar sempre atento no que a gente está fazendo. É isso que eu digo, né? Análise de risco sempre.
né? Você pensar no que pode acontecer, no agravo que possa acontecer, porque a gente, na correria do dia a dia, a gente não para isso, Sim. né? Você falou uma coisa que eu já vou aproveitar, né, para a gente ir encaminhando para o fim, mas que é bem isso mesmo, que quando você está numa empresa, você vai mexer com algum objeto que é perigoso, que é cortante, que é pesado, você coloca aquele sapato especial com a biqueira. Você vai mexer com alguma coisa que solta vapor, né, que é tóxico, você coloca a máscara. Em casa tem que ser a mesma coisa, né? Exatamente, é os EPIs que a gente chama, né? Equipamento de proteção individual ou coletivo, né? E dentro de casa você não vai, às vezes, comprar uma máscara para aquilo, uma luva para aquilo. Por isso que eu volto a repetir, sempre a gente fala análise de risco. É você pensar adiante, o que pode acontecer se eu fizer isso? Porque a gente não tem muito tempo, esse time a gente não tem para pensar. E às vezes é o diferencial, né? A gente se perde nisso, no ato de realizar aquela tarefa, a gente não pensa nas análises diferentes das empresas, né? Muito bem. José, é isso aí, né? É pensar adiante. Adiante, exatamente. Muito Sempre obrigada. Eu que agradeço muito de coração mesmo. Obrigada, viu?